Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje o dia tá um pouco frio, né? De domingo, mas eu prefiro, porque pelo menos as pessoas ficam dentro de casa. Bom, sou a professora Flor, este é o canal Sala de Aulas, para quem não me conhece. Estou aqui fazendo esse vídeo porque ontem não tive tempo de fazê-lo. Deveria ter feito ontem, porque ele vem falar de Paulo Freire, o patrono da nossa educação. É a ele que eu dedico esses 5 minutinhos de vídeo. Paulo Freire foi um educador brasileiro, uma pessoa da mais alta classe humana, né? Um grande homem. Ele deixou uma obra que influencia muito a educação, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Paulo Freire, com seu método de educação, ele fez uma verdadeira revolução na sua época, ensinando as pessoas que até então não tinham condições de aprender, não tinham tido condições de aprender, a partir do seu dia a dia, a partir de coisas do seu cotidiano. Então ele pegava aquilo que aquela pessoa tinha de mais comum no seu dia a dia, mais precisamente sobre as coisas que ele trabalhava, sobre as coisas que ele tinha acesso, e aos poucos ele ia alfabetizando essas pessoas por meio de palavras que ele quebrava, né, em sílabas, e as pessoas se viam mais facilitadas à aprendizagem porque elas não tinham que pensar muito fora do seu convívio, da sua realidade, né? E com isso ele fez, na época, uma grande revolução. Então, se a pessoa trabalhava com a construção civil, por exemplo, ele pegava os materiais que aquelas pessoas lidavam no seu trabalho no dia a dia e construía com elas várias e várias palavras, quebrando-as com as sílabas, né? E ao final do seu método, as pessoas estavam alfabetizadas totalmente. Lógico que não era algo tão simples assim, mas o princípio era esse. Então, com isso, Paulo Freire deixou um grande legado para todos nós, obras maravilhosas, né, títulos de livros que até hoje são exigidos para quem se forma como pedagogo ou educador, né, de qualquer outra disciplina. E, claro, logicamente, é uma pessoa super lembrada até hoje, né? Foi secretário da Educação, né, aqui em São Paulo. Ele fez grandes coisas pela educação e ele trabalhou juntamente com o Lula na época, influenciou bastante na época da construção do PT e, logicamente, traz, né, para os nossos dias de hoje um alento muito grande, porque a gente, mesmo passando por tudo que a gente passa, pode ter em Paulo Freire um exemplo de vida, né? E por meio desse exemplo que ele nos deixou em vida, a gente dá um respiro, né? Principalmente nós que somos educadores, professores, a gente se lembra dele e dá uma força, uma esperança de que as coisas podem um dia mudar, né? E que a gente não desista, apesar de tudo e apesar de todos, como eu sempre falo. Então ele deixou vários títulos, né? Dentre eles Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, Pedagogia da Esperança, Política e Educação, Alfabetização e Leitura, e leitura do mundo, né? Leitura da palavra, e outros tantos livros que ele nos deixou. Educação na Cidade,
né, Paulo Freire. E os livros de Paulo Freire, ele é traduzido em inúmeros países, né, em várias línguas também. E ele tem uma característica, né, infelizmente para nós, porque assim, santo de casa não faz milagre, né? Ou não faz tantos milagres assim. E Paulo Freire, ele é muito mais reconhecido e muito mais lembrado, reverenciado até hoje no estrangeiro, em outros países. Ele é nome de salas de dentro de universidade, ele tem monumentos, ele é nome de ruas, de avenidas, de vários e vários lugares do mundo. E como eu falei, ele tem uma obra traduzida para inúmeras línguas, né? E aqui no Brasil, infelizmente, ainda mais com esse governo, né, com esse desgoverno, infelizmente, querem que as pessoas esqueçam da obra de Paulo Freire, querem a todo custo estigmatizar ele a obra que ele deixou de uma forma não positiva, né? Querem que até que a gente deixe de falar dele, né? Por conta de ideologias totalmente deturpadas. Mas eu venho aqui para dizer que Paulo Freire não morreu, né? Paulo Freire vive em todas as escolas de todos os chãos desse país. Paulo Freire vive. Em cada aula que eu ministro, em cada aula que qualquer professor brasileiro ministra, tem muito de Paulo Freire, porque, como eu falei, ele foi uma pessoa muito importante para a educação brasileira e não há como se dizer educador sem pensar um pouquinho em Paulo Freire. A gente pode não aceitar um traço ou outro da sua pedagogia, um traço ou outro das coisas de que ele pensava, por questões ideológicas e até mesmo políticas. Mas a gente não pode negar de forma nenhuma o grande legado que esse grande homem deixou. Eu sou super fã de Paulo Freire, gosto bastante da obra dele. É uma obra que a gente deve ler e reler sempre, sempre, ainda mais quando somos educadores, porque sempre que você relê uma obra dele, você percebe que não tinha aprendido da outra vez alguma coisa. Então, deixo aqui o meu legado, o meu obrigada ao Paulo Freire, aonde quer que ele esteja. Ele ontem teria completado 99 anos, se aqui ainda estivesse, mas, segundo a minha crença, eu acredito que ele vive sim em algum lugar, só que nossos olhos não conseguem ver, mas o nosso coração, com certeza, sente a presença dele, como eu falei, em cada aula que eu ministro, em cada chão de cada escola desse país. Muito obrigada, Paulo Freire. Que Deus te abençoe, o seu espírito aonde quer que você esteja. E, para finalizar, eu quero também deixar aqui, não conheço pessoalmente, não tenho contato nenhum com ele, mas eu assisto às lives, aos vídeos que o Henri Bugalho deixa na sua página, e eu fiquei sabendo agora, através de um outro canal, que ele se encontra adoecido, na UTI, e eu espero realmente que ele tenha a sua saúde restabelecida. Passo boas energias aí para ele, para os seus familiares, que ele consiga se salvar, que ele consiga voltar ao convívio dos seus e na luta, porque ele faz um excelente trabalho, pioneiro, né, já de muitos anos, a favor da democracia e a favor das liberdades do nosso país, mesmo não morando mais aqui. Então, Henri Bugalho, como eu falei, não o conheço pessoalmente, mas para a gente desejar boas energias, né, saúde, cura, felicidade e bênçãos, a gente não precisa necessariamente conhecer a pessoa ou ser amiga dela. Então, eu te desejo muita saúde, pronto restabelecimento e que a sua família consiga a calma suficiente para passar por esse momento difícil. É isso aí, pessoal. Muito obrigada.
Até mais tarde na live normal do canal. Fiquem com Deus e a gente se vê. Curta, compartilha, se inscreva no canal, caso não seja inscrito ou inscrita. Tchau.